Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje nós vamos ter como tema o sistema vascular das plantas. Na aula anterior a gente já comentou um pouco sobre os órgãos da planta e também como as plantas se reproduzem, né, de forma sexuada e de forma assexuada. Se vocês não lembram, vocês voltam lá na aula para relembrar alguns conceitos. Nós temos como objetivo, então, ao final dessa aula, que vocês consigam reconhecer a importância do sistema vascular para as plantas. Aqui eu trouxe essa imagem para vocês, Vocês lembram que lá no início do ano a gente estudou um pouco sobre o sistema vascular dos seres humanos, E lá o sistema é um sistema cardiovascular, Temos vários vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos que são de 3 tipos, artérias, veias e capilares. E esses vasos sanguíneos, eles vão fazer um transporte, de substâncias aí do nosso corpo, vão levar até as nossas células para que elas consigam se manter, consigam realizar um bom trabalho. Ah, Ellen, tá certo, mas o que tem a ver, então, esse nosso sistema com o sistema das plantas? Será os mesmos nomes? É da mesma maneira? As plantas também têm um coração? Não, gente. Vamos lá, então, ver um pouquinho sobre o sistema vascular das plantas. Então, o que seria o sistema vascular? É o conjunto de estruturas em forma de finíssimos tubos que conduzem a seiva mineral e a seiva orgânica dentro de uma planta. Então, assim como o nosso sistema cardiovascular, o sistema vascular das plantas também vão ter esses tubos bem finos. Aqui, os tubos, a título de curiosidade para vocês, eles vão chamar xilema e floema. O nosso era capilares, artérias e veias. E aqui é outros 2 nomes diferentes, xilema e floema. Esses tubos pequenos, finos, eles vão conduzir a seiva mineral e a seiva orgânica dentro da planta. O nosso sistema cardiovascular transportava substâncias que era essencial para o desenvolvimento das nossas células, para a gente se manter vivo. Aqui vai ser da mesma maneira, só que no caso as plantas não vão ter sangue, O que esses tubos vão transportar, na verdade, é seiva mineral e seiva orgânica, que vocês vão ver já o que significa cada uma delas. E aqui, só relembrando para vocês as partes da planta: a raiz, o caule, a flor, o fruto e a folha. Então, vamos lá. Primeiro delas, seiva mineral. O que é a seiva mineral? É uma mistura de água e de sais minerais. Essa mistura de água e de sais minerais, ele vai percorrer a planta. Ele vai passar da raiz. Essa água e esses sais minerais vão ser absorvidos pela raiz da planta e vão ser levados até as folhas da planta. E como é que vai ser levado? Como é que essa água e esses sais minerais vão ser absorvidos pelas raízes? Como é que vai chegar até essas folhas? Vai ser através daqueles tubos fininhos lá que eu falei para vocês. Através desses tubos, xilema e floema vão ser levados a seiva até as folhas. Para que eu vou levar essa água? Para que eu vou levar esses sais minerais para a folha? Qual é a função disso, Vocês lembram, vocês já sabem, lá no processo de fotossíntese, a água ela é extremamente necessária para esse processo de fotossíntese. No processo de fotossíntese, acontece o quê? A produção do próprio alimento da planta. Então, além da água, também vai precisar de um outro ingrediente, digamos assim, para que aconteça a fotossíntese. Vai ser quem? O gás carbônico. E como é que esse gás carbônico como é que a planta vai conseguir absorver esse gás carbônico, Ellen? Trouxe aqui essa imagem para vocês.
Aqui é a imagem da folha, né? E essa imagem maior aqui é como se eu tivesse dado um zoom na folha, certo? Eu tivesse pegado o microscópio e agora eu conseguisse dar um zoom nessa folha aí. Nós estamos vendo que essa folha, né? Ela tem várias células menores, né? E ela tem uns orifícios, né? Uns buraquinhos aqui que vocês estão vendo, esses pontinhos aqui no centro. O que são isso? O nome disso aqui é estômatos, tá certo, pessoal? Estômatos é o nome desses orifíciozinhos aí, desses buracos, e é por onde o gás carbônico vai entrar. Esses estômatos só podem ser vistos através, né, por meio de um microscópio, e eles podem estar presentes em um dos lados da folha ou nos dois lados. O importante, então, é isso, ó. Como é que a planta vai conseguir a água e o gás carbônico? A água, ela vai ser absorvida pelas raízes da planta, né? Junto com os sais minerais, vai ser transportado pelo sistema vascular até as folhas. A fotossíntese é realizada lá nas folhas. E o gás carbônico é absorvido pela planta, né? Ele vem do ar e ele é absorvido por meio dos estômatos, certo? O outro tipo, né, que seria a seiva orgânica. O que seria a seiva orgânica? A mistura é uma mistura de água, açúcares produzidos pela planta e também outras substâncias. Aqui, o que é que tem de diferente? O que é que a gente pode ver de diferente aqui nessa seiva orgânica? Ela flui, ela também, assim como a seiva mineral, ela vai fluir pela planta, né? Por toda a planta, pelo caule, pelas folhas. Só que aqui ela vai ser da seguinte maneira: das folhas, ela vai no sentido contrário lá da seiva mineral. Ela vai das folhas para as raízes. O açúcar, né? Esse açúcar é o açúcar que é produzido lá na fotossíntese, e esse açúcar, ele é usado por todas as partes da planta, né, como um alimento para manter ela viva. Lembrem-se que as plantas, elas são seres autotróficos, eles produzem o próprio alimento. Então, qual é o alimento da planta? São esses açúcares que são produzidos na fotossíntese, certo? E aí, recapitulando então, o transporte de seiva por meio, né, do sistema vascular das plantas é o seguinte: nós começamos aqui, né? As raízes aqui da planta vão absorver a água e os sais minerais que estão dissolvidos nela. E essa seiva mineral é água e sais minerais, eles vão se movimentar das raízes em direção às folhas, através daqueles vasos lá do sistema vascular que eu falei para vocês. As folhas, elas vão perder parte da água por transpiração. Lembra lá que eu falei, né, que é necessário essa água para realizar o processo de fotossíntese, que além da água também precisa de gás carbônico, e esse gás carbônico vai ser absorvido do ar por meio dos estômatos. Lembrem disso, que depois, mais à frente, a gente vai precisar. E depois do processo de fotossíntese, o açúcar que foi produzido nesse processo, ele se incorpora, ele vai ser juntado à seiva orgânica e vai ser distribuído a todas as partes da planta, certo? Ele vai desde as folhas, passando pelo caule, até chegar nas raízes. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje e até nossa próxima aula.